No coração do oceano, onde as águas profundas escondem segredos milenares, reside um mistério que desafia a compreensão humana. O mar, com sua vastidão infinita e suas correntes imprevisíveis, sempre foi fonte de fascínio e temor para a humanidade. Desde os primórdios da civilização, olhamos para o horizonte azul e nos perguntamos o que poderia estar oculto sob as ondas, além do alcance dos nossos olhos e da nossa imaginação. Entre as muitas histórias que surgiram das profundezas, existe uma lenda poderosa, sussurrada por gerações, que ecoa através dos tempos e desperta a curiosidade de todos que a ouvem. Ela atravessou séculos, inspirando poetas, exploradores e cientistas, e permanece viva até hoje, alimentando sonhos e teorias sobre o que pode estar escondido sob as águas. É a história de Atlântida, o mítico continente perdido, engolido pelo mar em um instante de tragédia e mistério. Segundo relatos antigos, uma civilização inteira desapareceu sem deixar vestígios, tragada pelas profundezas em um evento tão dramático que ecoou por toda a história humana. Atlântida tornou-se símbolo de tudo aquilo que é inalcançável, de um passado glorioso e esquecido. Dizem que era uma civilização avançada, com conhecimentos e tecnologias muito além de seu tempo, inspirando lendas e teorias até hoje. Suas cidades eram repletas de templos majestosos, canais brilhantes e torres que tocavam o céu. Os atlantes, segundo as histórias, dominavam artes e ciências que ainda hoje nos surpreenderiam, e sua cultura floresceu até o dia em que tudo foi perdido para o mar. Mas afinal, o que realmente sabemos sobre Atlântida? O que é fato e o que é ficção? Os relatos mais antigos vêm de Platão, o filósofo grego, que descreveu Atlântida em seus diálogos como um império poderoso e avançado, destruído por sua própria arrogância. Desde então, estudiosos tentam decifrar se suas palavras eram uma alegoria, um aviso, ou se realmente existiu um lugar como Atlântida. Seria apenas um mito criado para ensinar lições? Ou será que existe um fundo de verdade escondido sob as ondas misteriosas? Diversas teorias surgiram ao longo dos séculos, sugerindo que Atlântida poderia ter sido inspirada em civilizações reais, como a minoica ou a egípcia, ou até mesmo em catástrofes naturais que marcaram a história da humanidade. A lenda de Atlântida continua a nos fascinar, alimentando sonhos e debates entre estudiosos e curiosos. Em cada geração, novas hipóteses surgem, novas expedições são organizadas, e a busca pelo continente perdido nunca cessa. O mistério de Atlântida tornou-se parte do imaginário coletivo, inspirando livros, filmes e até mesmo buscas reais pelo fundo do mar. Pesquisadores modernos utilizam tecnologia de ponta, como sonares e submersíveis, para explorar regiões inexploradas do oceano em busca de pistas. Alguns acreditam que Atlântida poderia estar no Mediterrâneo, outros sugerem o Atlântico, e há até quem acredite que ela esteja sob o gelo da Antártida. Cada nova descoberta reacende a esperança de finalmente desvendar esse enigma. Ela nos faz questionar o passado, buscar respostas e imaginar possibilidades que desafiam a lógica. O fascínio por Atlântida nos leva a refletir sobre o que realmente sabemos sobre a história da humanidade e sobre os limites do nosso conhecimento. Afinal, quantos outros segredos podem estar escondidos sob as águas, esperando para serem descobertos? Nos transporta para um mundo diferente, talvez perdido para sempre, mas eternamente vivo em nossa imaginação. Atlântida representa não apenas um lugar físico, mas também um símbolo de esperança, de mistério e de tudo aquilo que ainda não compreendemos sobre nosso próprio passado. Junte-se a mim nesta jornada enquanto exploramos as profundezas desse mistério e tentamos desvendar seus segredos. Vamos mergulhar juntos em relatos antigos, teorias modernas e nas maravilhas do oceano, em busca de respostas para um dos maiores enigmas da humanidade.
Prepare-se para mergulhar na fascinante história de Atlântida e descobrir o que pode estar escondido sob as águas. Quem sabe, ao final desta jornada, possamos enxergar o oceano com outros olhos e perceber que, mesmo diante do desconhecido, a busca pelo saber é o que nos move adiante. Nossa jornada começa com Platão, o renomado filósofo grego da antiguidade, cuja influência atravessa séculos. Nascido em Atenas por volta de 427 a.C., Platão foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, formando a base do pensamento ocidental. Suas ideias moldaram não apenas a filosofia, mas também a política, a ética e a ciência, tornando-o uma das figuras mais importantes da história intelectual da humanidade. Entre suas muitas contribuições, Platão foi o primeiro a registrar o mito de Atlântida, escrevendo sobre essa misteriosa civilização há mais de 2000 anos, em seus famosos diálogos Timeu e Crítias. Esses textos, escritos em forma de conversas filosóficas, apresentam Atlântida como um exemplo de poder, riqueza e, ao mesmo tempo, de decadência moral. O relato de Platão não era apenas uma história fantástica, mas também uma reflexão profunda sobre a natureza humana e os perigos do orgulho e da ambição desmedida. Segundo Platão, Atlântida era uma ilha poderosa, maior do que a Líbia e a Ásia juntas, dominando o oceano. Ele descreveu a ilha como um verdadeiro império marítimo, com vastas planícies férteis, montanhas majestosas e uma paisagem exuberante. Atlântida era o centro de uma civilização que se estendia por territórios distantes, influenciando povos e culturas ao redor do mundo antigo. Localizada além das lendárias colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar, Atlântida era um mundo à parte. Para os gregos, as colunas de Hércules marcavam o limite do mundo conhecido, e tudo o que existia além era envolto em mistério e lenda. Platão situou Atlântida nesse território desconhecido, aumentando ainda mais o fascínio e o enigma em torno de sua história. Atlântida era um império rico, repleto de tesouros, metais preciosos e recursos naturais abundantes. Platão descreveu cidades adornadas com ouro, prata e oricalco, um metal lendário, mais valioso que o ouro. Os habitantes desfrutavam de uma vida de luxo, com jardins exuberantes, fontes de água cristalina e uma abundância de alimentos. Essa riqueza extraordinária permitiu o florescimento das artes, da ciência e da cultura. Sua sociedade era avançada, com tecnologia superior e conhecimentos que impressionavam até mesmo os gregos. Platão narra que os atlantes dominavam técnicas de construção inovadoras, criavam sistemas de irrigação complexos e possuíam uma organização social sofisticada. Eles construíram pontes, canais e muralhas monumentais, demonstrando um domínio impressionante sobre a engenharia e a arquitetura. Platão descreveu Atlântida em detalhes fascinantes, deixando registros que intrigam estudiosos até hoje. Seus textos inspiraram debates, pesquisas arqueológicas e até expedições em busca da Ilha Perdida. O mistério de Atlântida continua a alimentar a imaginação de escritores, cineastas e exploradores, tornando-se um dos maiores enigmas da história. Ele falou sobre sua arquitetura grandiosa, com templos magníficos e palácios imponentes. As construções eram decoradas com esculturas, pinturas e metais preciosos, refletindo o poder e a riqueza da civilização atlante. Platão descreveu templos dedicados aos deuses, especialmente a Poseidon, o deus do mar, considerado o protetor da ilha. As cidades de Atlântida eram planejadas com precisão, organizadas em anéis concêntricos de terra e água, conectados por pontes e canais. Essa estrutura única permitia fácil circulação e defesa, além de criar uma paisagem urbana impressionante, admirada por todos que a visitavam. Atlântida possuía canais e portos movimentados, conectando toda a ilha e facilitando o comércio.
Navios de todos os cantos do mundo antigo atracavam em seus portos, trazendo mercadorias, ideias e culturas diversas. O comércio marítimo era uma das principais fontes de riqueza e prosperidade para os atlantes. Platão também descreveu um povo inteligente, sábio e dedicado ao conhecimento. Os atlantes valorizavam a educação, a filosofia e as artes, promovendo debates e estudos em busca da verdade e do progresso. Eles eram conhecidos por sua justiça, coragem e respeito às leis, servindo de exemplo para outras civilizações. Eles eram hábeis em engenharia, arquitetura e navegação, dominando os mares com suas embarcações. Os atlantes exploravam novas terras, estabeleciam colônias e mantinham contato com povos distantes, expandindo sua influência e conhecimento pelo mundo antigo. No entanto, com o tempo, a sociedade atlante começou a se corromper. Segundo Platão, o orgulho e a ganância tomaram conta dos corações dos governantes, levando à decadência moral e à perda dos valores que haviam sustentado sua grandeza. Mas apesar de toda sua glória, Atlântida não duraria para sempre. Seu fim trágico se tornaria um dos maiores mistérios da história. Platão relata que, em um único dia e noite de infortúnio, a ilha foi engolida pelo mar, desaparecendo para sempre. Até hoje, a lenda de Atlântida nos faz refletir sobre o poder, a ambição e os limites da civilização humana. O debate continua. A história de Atlântida cativa a humanidade há séculos. Mas será que realmente existiu? Alguns acreditam que sim. Eles apontam para a riqueza de detalhes de Platão, para a possibilidade de desastres naturais. Eles buscam evidências arqueológicas, restos de uma civilização perdida. Outros argumentam que Atlântida é apenas um mito, uma alegoria criada por Platão, uma lição sobre os perigos da ambição desmedida. Eles argumentam que não há provas suficientes, que a história é fantasiosa demais para ser real. O debate continua. Onde estaria localizada a lendária Atlântida? As teorias são muitas, viu? Alguns acreditam que Santorini, na Grécia, seja a chave. Sua erupção vulcânica catastrófica poderia ser a base da lenda. Outros olham para o fundo do Oceano Atlântico, imaginando cidades submersas e tecnologias perdidas. O Triângulo das Bermudas, com seus mistérios marítimos, também é cogitado. E a Antártida, antes um continente verdejante, segundo algumas teorias, poderia esconder segredos sob o gelo. Cada teoria tem seus defensores, mas a localização exata de Atlântida permanece um enigma. Platão descreveu Atlântida como uma utopia, uma sociedade próspera e justa. Seus habitantes desfrutavam de uma vida luxuosa, com abundância de recursos naturais. A ilha era rica em ouro, prata e um metal misterioso chamado oricalco. Os atlantes eram mestres da engenharia. Eles construíram palácios, templos e pontes. Desenvolveram sistemas de irrigação e aquedutos. Sua tecnologia naval era avançada, e eles navegavam por vastos oceanos. Sua sociedade era organizada e próspera, um verdadeiro modelo de civilização. Mas o paraíso de Atlântida não duraria para sempre. O que parecia ser uma civilização próspera e harmoniosa estava prestes a enfrentar seu destino mais sombrio, marcado por eventos que mudariam o curso da história para sempre. Por séculos, Atlântida floresceu como um símbolo de equilíbrio entre homem e natureza, onde a sabedoria dos antigos guiava o progresso e a justiça era o pilar da sociedade. No entanto, como tantas outras grandes civilizações, Atlântida não estava imune às fraquezas humanas. O início do fim foi sutil, quase imperceptível, mas logo se tornaria impossível de ignorar. De acordo com Platão, a ganância e a arrogância corromperam os atlantes. Eles se afastaram dos valores que os tornaram grandiosos, deixando-se levar pelo desejo de poder e riqueza.
esquecendo a sabedoria e a justiça. O ouro e as joias, antes símbolos de prosperidade compartilhada, passaram a alimentar disputas internas e rivalidades. As famílias mais influentes buscavam cada vez mais privilégios, e a harmonia que reinava entre os habitantes começou a se desfazer. O respeito pelas tradições e pelos deuses foi sendo substituído por ambição desenfreada, e a compaixão deu lugar à competição. O povo de Atlântida, outrora unido, agora se dividia em facções, cada uma lutando por sua própria vantagem. Eles se voltaram para a guerra e a conquista, desencadeando a fúria dos deuses. O orgulho dos Atlantes provocou uma resposta divina, selando o destino da ilha. As disputas internas logo se transformaram em conflitos externos, e Atlântida, que antes buscava a paz, passou a expandir seus domínios pela força. Povos vizinhos foram subjugados, e a fama dos Atlantes se espalhou não mais por sua sabedoria, mas por sua crueldade e poder militar. Os deuses, segundo as lendas, observaram com tristeza e ira a decadência moral daquele povo e decidiram que era hora de impor um castigo exemplar. Um cataclismo se abateu sobre Atlântida. O céu escureceu e presságios de destruição pairaram sobre a ilha. Ventos uivantes e trovões ecoaram pelas montanhas, enquanto os habitantes, tomados pelo medo, buscavam refúgio em templos e casas. Os sacerdotes tentaram apaziguar os deuses com rituais e oferendas, mas era tarde demais. Sinais de que algo terrível estava por vir se multiplicavam. Animais fugiam em desespero. As águas do mar tornavam-se agitadas, e o solo tremia levemente sob os pés. Terremotos violentos sacudiram a ilha, destruindo cidades e templos em questão de minutos, enquanto o chão se abria sob os pés dos habitantes. As ruas, antes cheias de vida, foram tomadas pelo pânico. Edifícios desmoronavam, colunas caíam, e o som das pedras se partindo misturava-se aos gritos de desespero. Famílias inteiras tentavam escapar, mas a terra continuava a se mover, abrindo fendas profundas que engoliam tudo em seu caminho. O terror era absoluto, e a sensação de impotência diante da força da natureza era esmagadora. Vulcões entraram em erupção, expelindo fogo e fumaça. A terra tremeu, e o céu se encheu de cinzas, mergulhando Atlântida em caos e desespero. Rios de lava desciam pelas encostas, queimando tudo em seu caminho, enquanto nuvens de cinzas cobriam o sol, transformando o dia em noite. O ar tornou-se irrespirável, e muitos sucumbiram à fumaça e ao calor. O rugido dos vulcões era ouvido a quilômetros de distância, e a sensação de fim iminente se espalhava por toda a ilha. Tsunamis gigantescas se formaram, engolfando a ilha e tudo que existia nela. O mar, outrora fonte de vida, tornou-se instrumento de destruição. Ondas colossais avançaram sobre as cidades costeiras, arrastando casas, templos e pessoas para as profundezas. Em poucos instantes, o que restava da civilização Atlante foi varrido pelo poder das águas. O rugido do oceano abafou todos os outros sons, e a esperança desapareceu junto com a terra firme. Atlântida desapareceu sob as ondas, em um único dia e noite de terror. O impensável aconteceu diante dos olhos atônitos dos sobreviventes. Aqueles que conseguiram escapar, poucos e dispersos, jamais esqueceriam a visão de sua terra natal sendo engolida pelo mar. O que antes era um império grandioso, agora não passava de ruínas submersas e memórias dolorosas. A natureza, em sua fúria, apagou quase todos os vestígios da existência atlante, deixando apenas fragmentos para serem descobertos séculos depois. Deixando para trás apenas lendas e mistérios, para que a humanidade jamais esquecesse o preço da arrogância. Até hoje, Atlântida permanece um aviso silencioso sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida. Historiadores, exploradores e sonhadores continuam a buscar pistas sobre o paradeiro da ilha perdida, fascinados pelo mistério que envolve seu desaparecimento.
As histórias de Atlântida inspiram livros, filmes e debates, alimentando a imaginação de gerações. Mas, acima de tudo, a lenda de Atlântida nos lembra que nenhuma civilização, por mais poderosa que seja, está acima das leis da natureza e das consequências de seus próprios erros. O desaparecimento de Atlântida é um convite à reflexão sobre nossos próprios caminhos e um apelo para que não repitamos os mesmos erros do passado.